Bem-vindos a mais um episódio do Deu Mate, o programa que mostra a matemática no dia a dia. Eu sou o professor Hélio Roberto da Rocha. E eu sou a professora Priscila Nascimento. E nós estamos no Deu Mate. Priscila, pensei em uma situação inusitada. Você consegue imaginar alguém que viaja do Japão para os Estados Unidos no dia 16 de abril e então chega no dia 15 de abril ganhando um dia? Nossa, Hélio, que situação estranha. É como se a pessoa tivesse voltado no tempo. Mas, na verdade, isso acontece por causa dos fusos horários. Exatamente, professora. Os fusos horários são essenciais para coordenar atividades ao redor do mundo, desde agendar reuniões internacionais até programar viagens. E essa situação que você citou acontece devido à linha internacional de data. Quando alguém cruza essa linha viajando de oeste para leste, eles voltam um dia no calendário. Para entender melhor, vamos começar falando sobre como os fusos horários funcionam. A Terra é dividida em 24 fusos horários, cada um correspondendo a uma hora do dia. Isso porque nosso planeta gira 360 graus em 24 horas, movendo-se 15 graus a cada hora. Cada fuso horário está a uma distância de 15 graus de longitude do próximo. Isso significa que se você viajar 15 graus a leste ou a oeste, vai mudar o seu relógio em uma hora. Mas como isso impacta no nosso dia a dia? Bem, imagine que você está em São Paulo e precise fazer uma videochamada com alguém em Tóquio. Você precisará calcular a diferença de fuso horário para não acordar a pessoa no meio da noite. E é aí que a matemática entra em ação. Para entender melhor essa matemática e sua aplicação, vejamos o vídeo dos geógrafos professor Lobão e professor Rocha explicando sobre como os fusos horários foram estabelecidos e por que são tão importantes. Mas e aí, o que são os fusos horários? Os fusos horários são faixas longitudinais de 15 graus que marcam as horas do planeta Terra. Foram criados 24 fusos horários, sendo 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste. Os fusos horários são medidos a partir das longitudes. Só recordando a aula número 2, longitude é a distância em graus de um ponto qualquer da Terra ao meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Existem 360 meridianos, sendo que 180 foram traçados a leste e 180 traçados a oeste do meridiano de Greenwich. 360 meridianos dão a volta em torno de si em 24 horas. Logo, 360 graus dividido por 24 horas, a gente tem 15 graus. A cada 15 graus ou 15 meridianos, nós temos a equivalência de uma hora. É bom ressaltar que fusos horários é uma criação política. Eles não respeitam corretamente a linha dos fusos. Eles fazem traçados de acordo com interesses políticos e administrativos de cada país ou do mundo. Achei muito interessante compreender que o fuso horário depende também de interesses políticos. Não é mesmo, professora Priscila? Sim, professor Hélio. E por que será que os fusos horários foram criados? Vejamos. Eles foram criados para se padronizar as horas do planeta Terra. Antes, os fusos horários eram uma bagunça só. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos você tinha mais de 100 horários diferentes. Cada cidade tinha a sua hora. A variação era de minutos, de pouco tempo. Quanto mais a leste, maior a hora. Quanto mais a oeste, menor a hora. E isso era uma grande confusão. Já pensou 2 trens com horários diferentes se chocando numa ferrovia? Para isso foi necessário você organizar as horas do planeta Terra. A sua criação foi em 1884, no Encontro Internacional do Meridiano em Washington, e foi adotado como fuso principal o fuso do Meridiano de Greenwich. Isso deve-se à importância da Inglaterra como grande potência geopolítica
e pelo fato do Observatório Astronômico de Greenwich fornecer os melhores mapas astronômicos da época. Então era uma referência para os navegadores. Ótima explicação. Agora a gente deve entender como calcular fuso horário, professor Hélio. Sim, vamos pensar naquela situação onde a pessoa sai de Tóquio e vai para Los Angeles. Certo. Vamos usar um exemplo melhor para explicar. Suponha que alguém saia de Tóquio, no Japão, no dia 16 de abril, às 10 horas da manhã. O Japão está no fuso horário GMT+9. Isso significa que ele está 9 horas à frente do fuso horário de Greenwich. Los Angeles, nos Estados Unidos, está no fuso horário GMT-7, ou seja, 7 horas a menos do fuso de Greenwich. Então precisamos calcular a diferença de fusos horários. Tóquio está 9 horas à frente do GMT, enquanto Los Angeles está 7 horas atrás. A diferença total é de 16 horas. Então, se a pessoa sai de Tóquio às 10 horas da manhã do dia 16 de abril e o voo dura cerca de 10 horas, que horas seriam quando ela chegasse em Los Angeles? Primeiro vamos somar as 10 horas de voo às 10 horas da manhã de Tóquio. Isso nos dá 20 horas do dia 16 de abril em Tóquio. Mas agora precisamos ajustar para a diferença de fuso horário. Certo, então precisamos subtrair 16 horas dessas 20 para ajustar ao horário de Los Angeles. Exatamente. Subtraindo 16 horas de 20 horas, obtemos 4 horas do dia 16 de abril em Los Angeles. Mas como cruzamos a linha internacional de data, precisamos voltar um dia no calendário. Isso significa que ao chegar em Los Angeles será 4 horas da manhã do dia 15 de abril, mesmo que a pessoa tenha partido de Tóquio no dia 16 de abril às 10 horas da manhã. Correto. A linha internacional de data faz com que o dia retroceda em 24 horas, resultando no ganho de um dia ao viajar de oeste para leste. Professora Priscila, imagine o impacto disso na programação de viagens e compromissos. Se a pessoa não estiver atenta, pode acabar chegando antes mesmo de partir, ao menos no relógio. É verdade. Esse é um excelente exemplo de como os fusos horários e a matemática são importantes para evitar confusões em viagens internacionais. Planejamento e compreensão dos fusos são muito necessários para uma viagem tranquila. Por isso, entender a matemática por trás dos fusos horários é tão importante. Não é só uma questão de ajustar o relógio, mas de realmente compreender como o tempo funciona ao redor do mundo. Gostei muito desse match da matemática com a geografia. Com certeza agora estamos mais preparados para lidar com os fusos horários no nosso dia a dia. E é isso para o episódio de hoje. Esperamos que tenham gostado e aprendido sobre a matemática nos fusos horários. Os vídeos que vocês assistiram explicando sobre esse assunto foram retirados do vídeo Geografia, Fusos Horários, do canal Mais Geo lá no YouTube. Você pode assistir ao vídeo completo lá no canal deles, acessando o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Não deixe de nos acompanhar no portal Conexão Escola. O endereço está aparecendo na sua tela junto com o QR Code. Nós também estamos no YouTube, é só pesquisar por Portal Conexão Escola que você nos encontra por lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.